Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Ministério Unidos pelo Pai. Como eu falei no estudo passado, hoje nós vamos saber o porquê que Deus ama tanto o ser humano, porquê que nos criou e qual era o seu propósito para a nossa vida. E eu te peço, continue comigo. Vamos juntos fazer a grande caminhada da salvação. Esse é o estudo número 2, que é criados à imagem de Deus, que está em Gênesis 1, 26 ao 31, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que de semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Então tudo o que Deus fez, ele viu que era muito bom, né? Então, como no estudo anterior, nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que acabou entregando o seu único filho para nos salvar. Mas essa pergunta ainda precisa ser respondida, né? O porquê que ele fez isso, né? Por que Deus amou tanto o ser humano? Então, para que eu pudesse responder isso, eu tive que voltar para o início da Bíblia, né? Em Gênesis, onde tudo começa, né? Antes de existir pecado, antes de existir dor, antes da morte, Deus criou o homem e a mulher para viverem em perfeita comunhão com Ele. Gênesis descreve a criação do universo por Deus. Após criar a luz, os mares, a terra, as plantas, os astros, os animais, Deus realizou sua obra mais especial, a criação do ser humano. Diante de toda a criação, o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus e receberam a responsabilidade de cuidar da criação. Ser criado à imagem e semelhança de Deus não significa que Deus tenha um corpo como o nosso. Significa que fomos criados para refletir o seu caráter, vivendo em comunhão com Ele e exercendo domínio responsável sobre toda a criação e desfrutando de um relacionamento com o Criador. Ao olhar para tudo o que havia feito, Deus declarou que era muito bom. Isso nos mostra que o pecado, a morte e o sofrimento não faziam parte do plano original de Deus. O ser humano foi criado com propósito. Deus não os criou por acaso, nem para vivermos longe dele. Fomos criados para conhecê-lo, glorificá-lo e viver em sua presença. No Novo Testamento, aprendemos que, embora o pecado tenha manchado essa imagem, Deus está restaurando o seu povo por meio de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 lemos assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus, ele veio para restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Em Cristo, Deus começa uma nova obra na vida de todo aquele que crê nele. Vivemos uma época em que muitas pessoas procuram sua identidade em bens, em aparência ou reconhecimento, ou em status. A Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira identidade está no fato de sermos criados por Deus. Seu valor não depende da opinião das pessoas. Você tem valor porque você foi criado pelo Senhor e é amado por Ele. Quando entregamos nossa vida a Cristo, começamos a ser transformados para refletir cada vez mais o caráter de Deus. Deus criou o ser humano perfeito e para viver em comunhão com Ele. Mas essa comunhão dependia de um relacionamento baseado na confiança e na obediência. No próximo estudo, nós veremos que Deus deu ao homem um único mandamento. Esse mandamento não era para limitar a sua felicidade, mas para ensinar que a verdadeira vida é encontrada na obediência ao Criador. Te agradeço por estar comigo até aqui. Que Deus venha estar abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família e tudo o que você tem. E até o próximo estudo. Deus abençoe.